Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um dos irmãos que agora estão ouvindo esta rádio, a Rádio Esplendor, sob a direção da nossa irmã evangelista Nésia, do nosso irmão evangelista Afonso, onde Deus colocou no coração da nossa irmã, da nossa querida irmã evangelista Nésia, de estar fazendo esta campanha, a Parábola das 10 Virgens. E eu quero agradecer o convite, onde ela esteve me convidando para estar trazendo uma palavra aos ouvintes. Eu sou a pastora Andréia Quirino, sou pastora da Igreja Reformada, lá do Conjunto Guaiapó. E o tema escolhido para esta palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo número 25, a partir do versículo de número 1. Vamos ver o que está escrito ali. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora." Queridos, acredito que todos, com certeza conhecem a parábola das 10 virgens, uma parábola maravilhosa, uma palavra, onde nós podemos trazer para as nossas vidas e de várias formas usarmos essa palavra para o nosso crescimento espiritual, de alguma forma. Vamos fazer um resumo então desta parábola. Nesta parábola, Jesus conta a história de 10 virgens à espera do noivo, sendo 5 prudentes e 5 insensatas. Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa. Porém, como o noivo demorou a chegar, as lâmpadas das 5 mulheres insensatas se apagaram, pois não carregavam óleo suficiente para manterem a chama acesa. Essas 5 virgens, então, tiveram que sair para comprar mais óleo, mas quando voltaram, o noivo havia recebido as 5 virgens prudentes, deixando as outras de fora. O que nós podemos aprender com essa parábola, com esse resumo, que a gente fez agora? Jesus ele estava sentado no Monte das Oliveiras, quando ele falou aos seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a sua segunda vinda a este mundo. A parábola das 10 virgens traz uma mensagem de alerta para nos despertarmos espiritualmente. Os historiadores eles contam que nos casamentos judaicos daquela época existia um ritual muito interessante e alegre para o acompanhamento que conduzia a noiva. Então, como que era? Diante de muita música e sob a luz de lâmpadas, a noiva ela esperava pelo seu noivo. E as 10 virgens desta parábola, elas eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam o noivo que vinha de muito longe para o início do casamento.
Então, vamos falar um pouquinho sobre as 5 virgens prudentes. Essas virgens, elas tinham em estoque o óleo da presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada acesa. Em Êxodo capítulo de número 27, no versículo 20, está escrito assim: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Essas mulheres, elas carregavam um estoque de boas obras. Elas carregavam um estoque de sinceridade, um estoque de quebrantamento, um estoque de misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, elas brilhavam por onde elas passavam. No livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo 14, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, essas virgens, elas carregavam a luz, né, uma chama espiritual daquilo que queimava nos corações delas. E as 5 virgens insensatas? Essas 5 mulheres também eram virgens, ou seja, elas também eram religiosas. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Mas aí o que acontece? Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade. Elas achavam que não precisava de mais nada, era só aquilo que elas carregavam já era suficiente, que não precisavam ter uma reserva, né? Elas achavam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, o óleo da compaixão, o óleo do amor e etc. As virgens insensatas, então, elas decidiram guardar a sua virgindade apenas para seguir uma prática religiosa, como uma espécie de sacrifício para que pudessem participar das bodas do Cordeiro. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus nos seus corações, e elas acabaram na escuridão da religiosidade vazia. Enquanto isso, as virgens prudentes que nós falamos lá em cima, elas reconheciam que eram incapazes e, sabendo do seu vazio espiritual, passaram a guardar o óleo da graça, da misericórdia e do amor. Com isso, elas não permitiram que a luz do Espírito Santo se apagasse. Então, nós vemos nesta parábola que Jesus ele faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. Ele disse: à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. O noivo Jesus chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com maior intensidade. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, será nesse momento que a luz dos fiéis será mais percebida. Ainda com essa parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, ele pede para não deixarmos de amar o próximo. Ele pede para nós não deixarmos de fazer o bem, para não deixarmos de viver em santidade e levarmos a mensagem do Evangelho, que fala da reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo. No final ele ainda diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Lá no versículo de número 13. Então, o que nós podemos refletir com tudo isso?
No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando as virgens insensatas perceberam que o óleo havia acabado e que o noivo estava prestes a chegar, elas se desesperaram, pois as suas lâmpadas, elas haviam se apagado. Elas até pediram um pouco de óleo das outras mulheres, mas não conseguiram nada. Assim como as virgens insensatas não puderam usar o óleo das prudentes, ninguém poderá depender da vida espiritual do outro. Por quê, pastora? Porque a salvação é individual. Então, cada um de nós deveremos prestar contas de nossas práticas. Tudo vai depender se vivermos em amor e obediência à palavra de Deus, ou se praticamos o mal e desejamos apenas o reconhecimento dos homens e não do Senhor. Dessa forma, agora, neste momento, você que me ouve, eu quero te fazer uma pergunta. Como tem sido a sua espera pelo noivo? Você tem óleo suficiente para manter a lâmpada do Espírito Santo acesa até a volta de Jesus? Lembrando que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, né? Então você está preocupado, você tem se preocupado em conservar a sua obediência para manter o caminho iluminado que vai te conduzir à salvação? De qual grupo de virgens você faz parte? Está entre as sábias? Ou pertence ao grupo das loucas, das virgens imprudentes, né? Pastora, mas como que eu posso, então, manter a minha lâmpada acesa, né? Para quando Jesus voltar, eu poder entrar, né, juntamente com Ele. Então, para manter a lâmpada acesa, é o resultado das suas boas obras. Isto é, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala assim: aquele que tem o Espírito Santo de Deus manifesta o seu fruto, que se refletem em boas obras. E isto só é possível por causa da vasilha com azeite sobrando. Aí o que isso quer dizer? O que precisa estar sobrando ali? A oração, o jejum e principalmente a meditação na Bíblia, a meditação na palavra, porque este é o centro do relacionamento com Deus. Ler a Bíblia e meditar todos os dias. Meditar na Bíblia é para saber o que são as boas obras, o que agrada de verdade a Deus e praticar. Mas principalmente a meditação bíblica é para nos moldar, para forjar o nosso coração com o fogo do caráter de Deus que nos leva a ser a imagem de Cristo. Então, se quando você lê a Bíblia, ela te confronta, te força a ser melhor, te faz perceber que precisa mudar, parabéns! É isso mesmo que Deus quer fazer conosco pela sua palavra. Esse fim de semana mesmo eu conversava com uma irmã que ela me procurou e ela perguntou: pastora, eu queria ter o costume, né? Eu queria começar a fazer um devocional e tal. Aí ela pediu para eu explicar para ela, né, como que ela fazia, se tinha que ter um horário fixo e tal. E aí eu falei para ela, né, eu expliquei certinho o que era o devocional, falei para ela que era muito bom, né? Dei os parabéns para ela, falei: que legal que você tá tomando essa decisão, está tomando essa iniciativa, porque é muito bom. Nós precisamos estar em contato com o nosso Deus, lendo a palavra dele. Meu Deus, é ter um contato assim muito profundo com ele, é dedicar um tempo a ele, né? Então,
que nós possamos ter esse costume. Então, para que nós possamos estar com o nosso azeite, né? Sempre ali, sem falta. As loucas, elas tentaram, sem sucesso, improvisar azeite de última hora, ali na hora daquele desespero. E aí, então, elas voltaram e clamaram. Mas tudo que elas ouviram foi: não vos conheço. Queridos, imagine você, né? Ali, Jesus voltando, você segurando aquelas lamparinas, a sua lamparina, no caso, e a hora que ele volta você não tá ali porque você foi atrás de mais óleo. Imagina o desespero quando você volta e pede para entrar e ele fala: não vos conheço. Que desespero, né? Então, assim, que nós possamos estar sempre com o nosso azeite de sobra, né? Que nós possamos ter ali para toda e qualquer hora que faltar, que nós tenhamos ali para substituir. Aí a gente pode pensar, mas as sábias não podiam dar do seu azeite para aquelas outras sábias que dormiram? De maneira nenhuma, porque o azeite mencionado na palavra, ele representa a graça de Deus. E quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo e passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite, ele não se pode dividir, ele é pessoal, ele é suficiente apenas para os prudentes. Ele é intransferível, não tem como eu dar do meu azeite para outra pessoa, porque o meu azeite é resultado de tudo aquilo que eu tenho com o Senhor, que eu tenho recebido, na verdade, né, do que eu tenho feito e que eu tenho recebido. E como eu posso dar as minhas boas obras a você? Como eu posso colocar na sua conta as horas de jejum, oração, leitura bíblica, né? Que eu passei para ter azeite reserva. Como que pode tudo isso? Isso leva tempo. Primeiro você precisa de azeite para manter a lâmpada acesa. Depois, de mais azeite para encher a vasilha de reserva. Então, prepare sua palavra e encha sua vasilha agora. Vai preparando aí a sua lâmpada para que a sua vasilha seja cheia com todo o poder do Espírito Santo, com todas as boas obras que você venha a fazer. Porque quando se ouvir o clamor, você não terá tempo de fazer isso. Então, a lição principal dessa parábola é o ato de vigiar. É aquilo que foi falado no último versículo lá, né? No versículo 13. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Foi falado aqui sobre que a vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Vamos falar sobre o tempo. É muito fácil esperar pouco tempo. Um exemplo disso é a fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, né? Porque quando a gente tem que ficar muito tempo no banco também, haja paciência, né? Mas quando o tempo é curto ali na fila do banco e tal, todos permanecem esperando, belezinha. Mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem. Eu falo por mim que eu já desisti. Vou embora para voltar outro dia, entendeu? Porque não dá. Tem hora que a gente tem tanta coisa para fazer, ainda ficar parado na fila do banco ali é complicado, né? Mas a demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos. Separa os sábios dos tolos. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento, mas na verdade vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Isso até parece ser a mesma coisa, não é? O que eu falei?
que algumas pessoas que acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Mas, na verdade, vigiar é esperar preparado para a volta dele a todo momento, em todo tempo, né? A todo tempo. E então, isso não é a mesma coisa. Essa parábola nos ensina a diferença. As virgens loucas, veja só, as virgens loucas, elas esperaram o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperaram a todo tempo. Olha que legal. As virgens loucas esperaram o noivo a qualquer momento, mas apenas as prudentes esperaram a todo tempo. Elas tinham o azeite, elas estavam preparadas para uma longa espera, elas vigiaram. Então, o que nós podemos concluir com esta mensagem sobre a parábola das 10 virgens? Que nós precisamos esperar a volta de Jesus a todo tempo. E aí eu te faço mais uma pergunta neste momento a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que está, acompanhando nesta manhã maravilhosa aqui a programação da rádio. Eu quero perguntar para você, será que estamos prontos para a vinda do noivo? Saiba que Jesus está muito próximo de buscar a sua igreja. E as virgens, elas representam todos os que confessam Jesus Cristo como Salvador, pois todas tinham as lâmpadas, como já foi citado mais acima, né? A diferença está no azeite, ter e não ter o óleo para que a chama não se apague. O azeite representa a graça e a presença do Senhor. Representa o Espírito Santo em nossas vidas. Mas e aí? Mais uma perguntinha. Vamos pensar. Como está a sua candeia? Mais profundo ainda, como está a sua vida com Deus? Se tem fogo, como está a sua vasilha da reserva? Será que você está vivendo por um fio de que a chama do Espírito Santo se apague em sua vida? Será que tem faltado oração? Será que tem faltado perdão? Será que tem faltado arrependimento? Será que tem faltado amor? Será que tem faltado paciência, paz, fé, mansidão? Será que tem faltado a longanimidade, a bondade, a diferença, a obediência? Será que tem faltado a confiança? Ou até mesmo, que eu disse que é muito importante, a meditação na palavra? Porque eu vou te falar, se tudo isso faltar na sua vida, certamente seu vaso de azeite está vazio. E isso não é um bom sinal, pois o noivo está às portas. Mas hoje eu quero dizer para você que ainda há tempo, ainda hoje há tempo de você poder mudar a sua vida, de você poder mudar suas atitudes e você poder mudar as suas maneiras para com Deus. Se está faltando oração, comece a orar mais. Se está faltando o perdão, comece a perdoar. Se está faltando arrependimento, arrependa-se. Se é o amor, ame. Se há paciência, seja paciente. Se está faltando a bondade, pratique a bondade. Se é a obediência, seja obediente. Comece a encher a vasilha da reserva, para que a chama do Espírito Santo nunca venha a apagar em sua vida. E quando o noivo chegar, você estará pronto. Oh, aleluia! O noivo precisa que nós estejamos iluminados pelo Senhor, pois o mundo está em trevas, em uma completa escuridão. E se não tiver luz, se não tiver diferença, o noivo não nos reconhecerá. Oh, Jesus, meu querido, então, que você possa, através dessa palavra,
que você possa meditar, que você possa pensar e que se tiver faltando alguma coisa, que você possa começar a mudar a partir deste momento, a partir de hoje, porque ainda há tempo. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então nós temos que, como eu disse aqui na palavra, né, que nós possamos esperar a todo tempo. Não é qualquer tempo. Qualquer hora ele pode chegar. Não, é em todo tempo. Ele pode chegar daqui 5 minutos, ele pode chegar daqui a 10 minutos, ele pode chegar amanhã, ele pode chegar semana que vem. Então basta que estejamos preparados. Então isto agora é com você. Que você possa encher a sua candeia, para que você possa encher e ter a reserva. Lembrando que ninguém consegue emprestar, ninguém consegue dar para ninguém, né? Então, é cada um buscando por si. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa ter um relacionamento mais profundo com Deus, lendo a sua palavra e buscando a Deus através da oração. Ok? Então eu quero fazer uma oração com você agora neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero agradecer, ó Deus, por este momento, agradecer por esta manhã maravilhosa, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, mais um dia de vida, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que tudo é pela tua permissão, ó Pai. E se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos permitiu. Se nós estamos ouvindo esta rádio, se nós estamos ouvindo esta palavra, Senhor, que é tudo a sua permissão. E que esta palavra venha de encontro, Senhor, aos nossos corações. Que possa tocar profundamente. E se estivermos, ó Deus, com alguma falha, se estiver, Senhor, faltando ainda alguma coisa, ó Deus, para que estejamos mais próximos a Ti, que o Senhor possa nos capacitar, que o Senhor possa nos falar, que o Senhor possa nos mostrar e que o Senhor possa vir a nos dar, Senhor, o desejo de Te buscar ainda mais e mais, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, por este momento, agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Eu quero também orar, Senhor, pela vida da nossa irmã evangelista Anésia, do nosso irmão evangelista Afonso, Senhor, a qual o Senhor tem usado muito através desta rádio, através das palavras, Senhor, que são ministradas aqui. Ó Deus, que o Senhor possa continuar usando, Senhor, ainda mais os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, alcança, Senhor, vidas, alcança, Senhor, almas, ó Deus, através da vida dos Teus filhos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, te agradeço, nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu quero dizer que eu sou grata pelo convite, viu, irmã evangelista Anésia? Dizer que sou muito grata a Deus mesmo, pela confiança, pelo carinho, tá bom? E que Deus possa abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus.